Você sabia que a ansiedade pode se transformar em depressão? Nesse vídeo eu te explico como isso pode acontecer e quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois transtornos mentais que afetam milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu sou a psicóloga Aniele e esse é o canal Saúde Mental Online. Então já deixa o seu like aqui se você gosta desse tipo de assunto e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Para começar, eu quero te explicar o que é a depressão e o que é a ansiedade, para você conseguir diferenciar uma da outra. Elas têm alguns sintomas em comum, mas a essência delas é completamente oposta. A depressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é simplesmente uma tristeza muito grande que se resolve com pensamento positivo. Ela é uma doença que afeta todo o organismo e começa quando o nosso cérebro para de produzir um hormônio chamado serotonina, que é o responsável por organizar dentro de nós mecanismos como o sono, o apetite, a motivação, que são as coisas que principalmente se desorganizam no momento em que a pessoa começa a vivenciar um processo depressivo. A depressão, ela vai trazer uma grande dificuldade na força vital, no ânimo que a pessoa tem para lutar, para conquistar os seus objetivos, para conseguir levantar da cama e viver o seu dia. Tem muitas pessoas que, quando vivem uma depressão muito intensa, não conseguem nem mesmo tomar banho, porque a sensação que dá é que aquilo não é necessário, porque a vida toda já perdeu a graça, já perdeu o sentido. Então, para que cuidar de si mesmo? Ao contrário da depressão, que é esse grande desânimo, a ansiedade é uma grande agitação interna, uma preocupação constante com o futuro, com o que pode vir a acontecer. E esse medo, essa angústia, faz com que todo o organismo da pessoa comece a se preparar para enfrentar essas coisas ruins que podem acontecer. Só que como isso tudo acontece apenas dentro da mente da pessoa, não existe um risco real externo, toda essa energia de luta, de enfrentamento contida, ela fica presa dentro do corpo. E por isso o coração acelera, a respiração fica ofegante e todos aqueles distúrbios no sistema digestivo, na pele, causando alergias, dores de cabeça, tonturas, começam a se apresentar. As maiores semelhanças entre a ansiedade e a depressão são as questões relacionadas ao sono, porque ambas podem desregular o sono e automaticamente trazer um cansaço, uma fadiga muito grande, e também a questão da irritabilidade, que é uma característica das duas. Ah, curiosidade, a depressão nem sempre vai ser tristeza. Muitas pessoas deprimidas não se sentem tristes, mas ficam muito irritadas com facilidade. Para entender como a ansiedade e a depressão se relacionam, a primeira coisa que você precisa saber é que as duas podem começar pelo mesmo motivo. Esse motivo pode ser o acontecimento de algo muito negativo na vida de uma pessoa, como uma perda muito grande ou uma mudança para pior na vida dela, ou ainda o acúmulo de pequenas situações difíceis, pequenos problemas que vão acontecendo com muita frequência e não são resolvidos. A partir desse pensamento, vamos desenvolver a seguinte ideia. Uma pessoa que passa por uma dessas situações começa a desenvolver ansiedade. A ansiedade tem como sua principal característica a evitação de situações onde a pessoa sinta que pode ter uma crise de ansiedade ou que vivenciar aquela situação eleve os níveis de ansiedade da pessoa. Então, ela começa a desenvolver o hábito de evitar essas situações. Tudo aquilo que causa um pouco de receio, que causa um pouco de medo e que você pense que de alguma forma pode desencadear no aumento da ansiedade, é evitado. Com isso, é comum que as pessoas deixem de fazer coisas que eram acostumadas a fazer no seu dia a dia e que lhe faziam bem, como, por exemplo, sair para ir na academia, fazer atividade física, encontrar os amigos, passear, viajar.
Coisas da vida que traziam um sentimento bom, que traziam uma sensação de importância, de significado e que davam prazer. Essas coisas passam a ser evitadas para proteger a pessoa de passar por uma situação que cause ansiedade. Quanto menos coisas que trazem a sensação de significado, de importância e que dão prazer são realizadas, mais propensão a pessoa tem a desenvolver um quadro depressivo. Então, todas aquelas coisas que são evitadas para que a ansiedade não se manifeste, levam a pessoa a desenvolver depressão. Essa é a relação entre as duas. E o que precisa ser feito para evitar que isso aconteça? As situações que causam ansiedade precisam ser enfrentadas. Para desenvolver e aprender formas de enfrentar a ansiedade, o ideal é que você faça terapia. Se você não pode fazer terapia, você pode estudar sobre a ansiedade e sobre você mesma, se autoconhecendo e assim conseguindo criar suas próprias estratégias. Se você está passando por isso, eu vou deixar 2 estratégias para você aqui na descrição. Uma delas, a psicoterapia, tem um link para você marcar uma consulta comigo e a gente conversar melhor sobre esse assunto. E a segunda delas é um curso a respeito de ansiedade, de uma colega minha profissional da área, que eu super confio no trabalho dela. Se você tem alguma pergunta sobre esse ou outros assuntos relacionados à saúde mental, pode usar aqui o espaço dos comentários para conversar comigo. Esse foi o nosso vídeo e até a próxima!